Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, que é isso? Não sei o quê. E ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ouvir o Rum Ai Ai Podcast, mas esse mês e nesse episódio, que é o episódio 5, nós vamos conversar um pouco sobre a saúde mental do tocantinense. Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção e conscientização ao suicídio, e a gente entrevista hoje, a gente tem uma convidada muito especial para contribuir com a gente nesse episódio e falar um pouco sobre saúde mental. Quem está acompanhando a gente no YouTube já está vendo ela, mas daqui a pouco a gente apresenta. E você, Felipe, como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite, Jaque, a nossa convidada também, a todos vocês que estão nos ouvindo. Uma manhã, pela primeira vez, né, Jaque, a gente está gravando numa manhã, a gente sempre noturno, hoje a gente Sempre matutino. grava à noite. E muitos ventos, não sei se vocês vão conseguir captar, porque aqui só tá vento aqui no meu ouvido, uma ventania absurda que eu já tô gravando aqui do meu trabalho. Aquelas manhãs, surpreendente, né, Jaque? Em setembro ainda tá esse vento. Mas estamos aí. Já não me surpreendo mais. Mais Hoje eu acordei com as portas daqui de casa tudo batendo. Pá. Falei, meu Deus, o que foi? São 7 da manhã. Pois é, Mas eu achei que o muito vizinho tava batendo característico. na porta e quando eu percebi era só o vento. Hoje Acordei vento, com o ele vizinho, tá... achando que era o vizinho que tava batendo na porta. Mas é isso aí, 2020 não nos surpreende mais em nada, né? Estamos num ano fatídico, categórico, pandêmico, é tanta coisa, né? Por isso que a gente tem que falar de saúde mental. Com certeza. E aí, Jaque, vamos apresentar nossa convidada? Vamos, com certeza. Apresente, Felipe, ela pra gente. Vamos lá. Hoje a gente entrevista Leni Carrasco. Ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, especialização em Docência Superior, especialização em Psicologia Escolar e Educacional e mestrado em Ciências do Ambiente pela Fundação Universidade Federal do Tocantins. O currículo dela é longo, agora você vai ler a segunda parte, né? É referência. Vamos falar com a Leni Carrasco, que atualmente ela é técnica em referência em saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde. Estamos falando de Palmas, no caso, articuladora da Agenda da Saúde de Prevenção ao suicídio. De prevenção ao Eu suicídio, errei. né? Então peraí. Então, ela é articuladora da Agenda da Saúde de Prevenção ao Suicídio. Também é coordenadora do projeto de prevenção ao suicídio na adolescência, coordenadora do projeto de atendimento online e saúde mental no município de Palmas, professora do IFTO, das disciplinas de psicologia. Bem-vinda ao Rum Ai Ai Podcast, Leni. Aí diz o quê? Bom dia, boa tarde ou boa noite? Ou pode dizer tudo. Como você quiser. A gente aqui vai à vontade. Não tem muito... Então, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, tá tudo. Vamos contextualizar Obrigada um pouquinho. pelo convite. Fico muito feliz por essa oportunidade para estar falando sobre saúde mental, né, que é um assunto tão importante. Vamos contextualizar um pouquinho o que é o Setembro Amarelo, né? A gente decidiu que nesse episódio a gente conversaria um pouco sobre isso, para também falar um pouco dessa campanha, que a gente sabe que ela não acontece só no mês de setembro, que ele é um trabalho realizado diuturnamente, todos os dias. Quem trabalha com saúde mental está focado, né, nesse auxílio e a prevenção da vida. Não é, Leni? O Setembro Amarelo é uma campanha que ela foi criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, né? Que as pessoas que geralmente está ligado ou motivado à depressão, mas nem sempre, pois eu acho que a Leni pode falar um pouquinho mais sobre isso, nem sempre está ligado à depressão, podem ser diversos fatores que culminam nesse fato, né? E mesmo com a gente hoje falando tanto sobre saúde mental, que é uma discussão que há 10, 15 anos atrás, quando eu comecei a crescer, ninguém falava sobre saúde mental. A gente tratava
psicólogo, psiquiatra, não, isso é coisa de gente doida. Falar assim, como eu cresci ouvindo, e vários problemas que a gente enfrenta, e muitas vezes são invisibilizados justamente porque falar sobre saúde mental ainda é um tabu. Como a gente quebrar essa barreira de falar sobre saúde mental para as pessoas perderem um pouco desse preconceito, digamos assim? Então, é interessante você falar isso, porque saúde mental é tudo, né? Não tem nada que você faça na sua vida que não tenha a questão psíquica envolvida. E para você poder ter um equilíbrio em qualquer coisa que você faça, você precisa ter uma saúde mental, né? Saúde, pelo Ministério da Organização Mundial de Saúde, envolve, né, várias questões, tanto física, biológica, social, espiritual, né? Isso está dentro da normativa da Organização Mundial de Saúde, e a questão psicológica não deixa de ser uma delas. Essa questão, né, você falou de uma questão importante, que é o tabu, né? A gente tem um problema de falar sobre saúde mental, principalmente quando a gente fala sobre questões que geram dor, né? Então, assuntos tabu, dois assuntos tabu que são muito difíceis de serem tratados e que é tema recorrente da questão da saúde, né, mental, psicológica, é a questão do sexo e morte. Então, quando a gente fala, principalmente, chega no Setembro Amarelo e a gente vai falar sobre suicídio, a gente não vai estar falando sobre suicídio, a gente vai estar falando sobre morte. As pessoas evitam falar sobre isso, porque é um assunto difícil, né? A gente não quer saber da finitude. Nós acreditamos e temos a ilusão de que iremos viver para sempre. E isso é interessante falar, porque até quando você faz tratamento das pessoas que tentam suicídio, na fala tem isso. Eu vou tentar o suicídio porque é como se a vida fosse durar eternamente. É interessante, é uma questão até filosófica. Quando eu pergunto e falo assim, mas você acha que vai viver para sempre? A pessoa para. Porque ela está tentando um suicídio. Eu falo, mas você acha que você vai viver para sempre? Ela para e fala, nossa, é mesmo. Né? Então, porque ninguém pensa em morte, é tabu. Então, por isso que é difícil, né? Então, assim, a gente tem que falar da dor, esse é um problema. As pessoas hoje, a gente vive dentro de uma sociedade que passa a imagem de que nós temos que ser felizes o tempo todo. Isso é um problema. Então, quando você está triste, quando você não se sente satisfeito, quando você tem uma negativa, quando você tem um fracasso ou qualquer outra coisa, você acha, então, que aquilo ali, que a sua vida não tem sentido. E esse é um outro problema. Então, por isso parece que é tão difícil. Que geralmente você, quem sente, né? Eu falo do lugar de quem na adolescência até teve muitos episódios de depressão, a gente trata e cuida da saúde mental com muito esforço, digamos assim. Mas sempre parece que é algo para você cessar a dor naquele momento instantâneo, que muitas vezes você percebe com a conversa, com a terapia, às vezes passa, porque as coisas passam, mas geralmente está ligada a uma dor muito, muito forte. E era a pergunta que eu queria fazer. Como e por que falar sobre a morte, né? Como falar de suicídio sem parecer incisivo, sem parecer que isso é fatal, né? Mas como a gente pode fazer essa abordagem? Aí é que tá. A questão é a seguinte, nós temos um ciclo, nós vivemos um desenvolvimento, nós temos um ciclo, a morte faz parte dele. A questão não é essa, a questão é saber lidar com a dor. E a pergunta que tem que ser feita é, por que você não pode sentir dor? A dor não é ruim, a dor é que nos movimenta. Ela que faz a gente ter combustível para poder modificar aquilo que nos dói. Se a gente se amortecer, a gente não faz nada.
A gente estagna. Então, sentir dor, sentir sofrer, não é ruim. É isso que tem que ser desconstruído. Então, se você pegar, isso eu sempre falo para os adolescentes, eu tratei 4 anos, né, de adolescentes que tentavam suicídio grave no CAPS, com um projeto que eu tinha, e eu tratava eles utilizando de outro aspecto de se olhar para a dor. Então, a gente usava a arte para poder, encontrando as habilidades, né, que cada um tinha para poder expressar a dor. Então, se você pega uma música, as melhores músicas são escritas quando você está mal, não é quando você está bem. E eu falo... Música da felicidade, do amor, né? Então, assim, as melhores músicas, não que não tenha música pela felicidade do amor, mas você pensa na felicidade do amor quando você está sofrendo, quando você não o tem. A música então, sofrência está em alta, inclusive. Não pela música sofrência, às vezes você faz músicas lindas de exaltação à vida quando você perde alguém. Você pega a música do Titãs, né? Tem uma música do Titãs, se eu não me engano, meu Deus, qual que é o nome da música? Ele fala sobre uma situação, eles pensaram sobre a vida, sobre viver o aqui e o agora, exatamente quando um dos membros morreu, ao acaso, né? Epitáfio. Então, é o nome da música. Então, eles fizeram isso e pensaram sobre a existência. A música fala sobre a vida. É o que ele diria para ele, se ele estivesse vivo. Entende? Então, se preocupe menos com coisas pequenas, se preocupe, dê menos importância a coisas que não têm tanta importância e olhe ao seu redor, né? Dê importância a isso. Então, a dor serve para olhar para a vida. É assim que a gente tem que enxergar as coisas e não ter medo de falar sobre isso. Não tem problema sentir dor. Atualmente, o suicídio é a segunda principal morte, né, entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. São dados da OMS que eu pesquisei e que, pelo menos todos os dias, cerca de 32 brasileiros tiram a própria vida. E você acha que hoje o que a gente vive em relação às redes sociais, a essa pressão que a juventude fala enquanto jovem também, de estar bem sucedido antes dos 30, ter bens materiais, estar amando com filhos, essa vida perfeita também muitas vezes consumida nas redes sociais, que é o que as pessoas têm vontade de compartilhar, né? Geralmente as pessoas querem compartilhar suas conquistas, suas glórias. Você acha que esse contexto contribui para esses dados, para essa situação do suicídio hoje? Olha, se você for parar para pensar, se a pessoa ela não sabe filtrar ou ela não tem capacidade crítico-reflexiva, qualquer coisa serve para o suicídio. Não é culpabilizando uma rede social ou um WhatsApp. Isso existe em qualquer lugar, isso pode ser estopim para a tentativa ou para uma justificativa de não querer existir. A questão é você dar a capacidade crítico-reflexiva para essa pessoa. Por isso que eu falo que a melhor forma de você fazer com que as pessoas possam se autoconhecer, porque essa é a saída, para que quando você leia sobre uma determinada coisa numa rede social, ou você conversa com uma pessoa, ou não consiga o emprego que você queria, é você conseguir olhar para si e para o outro. E para isso você precisa ter capacidade filosófica. Onde é que você consegue isso? Na escola, na educação. Então, a minha visão é um pouco diferente da visão da saúde, porque eu tenho esse olhar voltado para a educação, né? Por conta da minha formação mesmo. E isso é bom, porque a mudança de perspectiva começa pela capacidade de instrumentalizar esse sujeito a se questionar, né? Por que aquilo ali me preocupa? Né? E isso é o que tem que ser feito. A educação promove o senso crítico, né? E acho que o senso crítico contribui para o autoconhecimento também. E aí você vai filtrar o que você vê. Então, você vê numa rede social, no Facebook, que tal pessoa tem tal coisa, o que você tem que ver é por que aquilo te incomoda. Né? Se for assim, a felicidade de qualquer um vai te incomodar.
né? Então, não é porque tá no Facebook. Obviamente, existe um movimento social de que nós temos que ser felizes o tempo inteiro. Então, como é que eu desconstruo isso? Eu tenho que ter a capacidade de refletir sobre isso e entender que eu não preciso ser feliz o tempo inteiro, igual eu estou fazendo com vocês. Quando eu só proponho o questionamento a respeito de quem eu sou, ou o que é ser feliz ou o que é ser triste, ou se eu posso olhar para a dor, eu já estou fazendo com que aquela pessoa pare. Né? Deixa eu só desligar aqui meu WhatsApp, senão vai ficar incomodando vocês. Eu não sei se... Então, seria isso, assim, essa é a minha visão. Tanto que o Ministério da Saúde, né, transpôs o ano passado algumas responsabilidades para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pela Lei 13.819, de 26 de abril de 2019, onde é passado, então, a obrigatoriedade para a educação, né, que é compulsório, fazer a notificação da violência autoprovocada, que é assim que é o termo utilizado para o comportamento suicida, né, na saúde, para fazer a notificação pelo SINAM. Então, isso é bom, porque começa a fazer a educação se preocupar com essas questões dentro da educação, ou seja, fazer uma sensibilização dentro da escola. Não sobre suicídio, mas sobre a vida. Sobre a vida. Sobre a vida. Então, autoestima, motivação, o que é a existência. Então, proporcionar temas, discussão de temas que possam fazer a pessoa refletir sobre a sua própria existência. Né? E qual... Pode continuar. Não, eu já finalizei. Ah, sim. E qual o papel da mídia? Porque nós, como jornalistas, e a Jaque já deve ter vivenciado isso, principalmente quando a gente trabalha na imprensa, não pode falar de suicídio quando acontece suicídio, tem umas certas regrinhas quando acontece casos de suicídio para a gente, né, veicular isso na imprensa. E aí, a gente fala ou não fala de suicídio na imprensa? A gente pode ou não pode falar? É recomendável ou não? Depende de como você fala. Né? Então, falar de suicídio fomentando o suicídio é uma coisa. Você falar de suicídio fazendo uma reflexão sobre a vida é outra coisa. E ofertando ferramentas de busca de auxílio também, né? Também. Porque, quando eu trabalhava em redação, eu li um manual que orienta sobre como noticiar, né, casos de suicídio. Você nem fala do termo em si, você oferece ajuda no final da reportagem, justamente porque o que eu avaliei, né? Muitas vezes são gatilhos, as reportagens dão detalhes, descrições, fatos, que podem ser gatilhos para pessoas que estão em uma situação mais vulnerável. Então, você fala do fato, mas ofertando auxílio, né? É uma outra abordagem, seria uma outra abordagem, mas eu acho que ainda falta um pouco esse tato, assim, da mídia também, ainda, por falta de conhecimento. A questão é que a falta de conhecer como o indivíduo pensa, o indivíduo que tenta. Então, a pessoa que tentou o suicídio, ela fracassou. Se ela foi para o tratamento, ela fracassou. Você compreende? Então, esse é o sentimento que eles têm. Então, é muito comum você ouvir deles, isso num tratamento que eu faço, deles virarem assim para mim, mais um que conseguiu, ele foi efetivo. Então, quando você noticia que uma pessoa morreu por suicídio, é muito comum quem tenta exaltar o fracasso dele. Então, assim, eu ouvia muito, olha só, nossa, nem nisso eu dou conta. Tentei 20 vezes, nenhuma eu fui bem sucedido, estou aqui falando com você. É assim que eles falam. Então, quando ele vê alguém que tentou, e logo de primeira tentou, assim, né? Já conseguiu, nossa, mas como pode? Nem nisso eu sou bom.
Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu não sei se eu estou sendo muito dura, Não, mas você está sendo, está esclarecendo. Mas, assim, não, é que eu não, eu falo abertamente mesmo, porque como é uma coisa que eu trabalho, eu não tenho tabu quanto a isso, né? Então, aí vocês vejam, mas falar sobre isso, é o contrário do que vocês pensam, não é um fracasso, na verdade, é uma segunda chance. Aí fala, mas 20 vezes são 20 chances que estão sendo dadas a você. E aí? Vamos reagir? É você que fracassou, foi ele que não teve uma segunda chance. Você já parou para pensar nisso? Então, eu sempre coloco esse ponto de vista. Ele não teve uma segunda chance. Aqui em Palmas, a senhora, a partir das pesquisas que a senhora fez e tal, dos dados que a senhora tem, a senhora consegue ver alguma relação, assim, a senhora consegue fazer alguma análise da mídia? Tipo, aconteceu um caso, a mídia noticiou de uma forma errada e isso teve relação com outros casos de suicídio que vieram depois? Olha, isso não é um dado que eu fiz pesquisa, né? Então, o que eu vou falar para você é do que eu leio, né? Então, teoricamente, toda vez que tem alguma situação específica, quando é noticiado de forma a transformar aquele indivíduo no mártir, é um problema. Então, por exemplo, a gente teve um caso, eu não lembro se foi em 2018, acredito que tenha sido, de uma estudante que faleceu, que muita gente conhecia, e ela fazia parte de movimento, e eu tive que tratar pessoas diretamente ligadas a ela, porque começaram a pensar que o caminho era esse. Então, aumentou o número de procura de pessoas que estavam querendo tentar o suicídio e se relacionavam à forma como foi mostrada lá estava sendo, né, disseminada pela mídia. Então, porque ela era um estudante de jornalismo, tinha um apelo, digamos assim, foi algo de apelo muito grande, que realmente afetou, acredito que todo aquele núcleo que estava ali próximo. Eu falo porque eu vivenciei esse episódio, conhecia ela, né, e realmente foi algo que, digamos que deu uma tumultuada na vida das pessoas que convivem, né? Porque é difícil lidar com a morte, é o que a gente estava falando. E também eu já vi dados que geralmente em setembro, por falarmos sobre isso, mesmo que seja importante, os dados aumentam. Você tem qual dado? De suicídio, o número de suicídios aumenta, geralmente de tentativas de suicídio. Em setembro. O que tem muito, sim, porque veja, olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Existem fases da tentativa de suicídio ou do pensamento suicida. Então, não é que aumenta, se você for ver, aumenta-se a busca por ajuda. Quando a pessoa tenta o suicídio, é uma forma de comunicar uma necessidade. Então, não necessariamente eles tentam suicídio que sejam gravíssimos, mas tentativas de suicídio façam com que as pessoas olhem. Isso é comum. Não é chamar atenção. Veja, se ele está, a gente tem que tomar cuidado com essa palavra chamar a atenção como sendo preconceituosa. A pergunta é, se ele está precisando chamar atenção é porque ele não tem atenção. Então, você tem que olhar para si. Eu sempre falo isso para o pai e para a mãe. Se ele está chamando tua atenção é porque ele não tem. Então, ele precisa realmente falar, eu estou aqui. É muito comum a negativa do pai e da mãe, mesmo depois da tentativa. E uma revitimização também, né? Digamos assim, porque você se torna é um fato que acontece, você vira refém daquilo e talvez seja uma provocação que não ajude, por isso que seja importante. Ele está dentro de um processo de comunicação, ele é uma pessoa que está pedindo ajuda, e cabe a nós também, porque não é só ele. A prevenção o suicídio, ele é multivariável. Então, ele precisa de uma mudança de comportamento da família, da sociedade,
né? Dos colegas, do namorado, do marido, né? Da mulher, que seja, dos filhos. Então, não é ele, só ele que muda. Ele está assim porque ele vive uma relação de contingência, de contingências que fazem com que esse comportamento seja emitido. Então, o que você tem que fazer é entender que eu tenho que mudar isso. Eu tenho que fazer com que as pessoas também reflitam nas ações. Não existem pessoas sozinhas. Existe relação, sempre. Então, eu estou aqui conversando com você, o que você vai falar para mim vai me afetar, assim como o que eu vou falar para você vai te afetar. E eu tenho que ter a capacidade de refletir sobre o que eu faço, né? Então, isso são discussões bioéticas, né? O meu direito vai até onde vai o direito do outro. E muitas vezes essas pessoas, elas são invadidas. Elas são invadidas no direito delas. Eu quero ser artista, eu quero desenhar, eu quero cantar, não pode. Entende? Eu quero ser jornalista, não pode. Porque você tem que ganhar dinheiro. Porque existe dentro do imaginário coletivo que só determinadas profissões que são profissões que garantem um salário no fim do mês. E aí, qualquer outra coisa que se desvie disso, você é invadido. Ou só concurso né? público. Vai reprimindo, digamos que você vai reprimindo o que é desejo seu, do que é do outro, por isso que teria que buscar mesmo essa separação, autoconhecimento, tudo isso vai ajudar a pessoa a perceber o que é dela e o que é do outro. Mas por que quando a gente é jovem, a gente está construindo esse caminho, né? Tudo isso ainda afeta a gente com um peso maior. Por isso que é importante dar voz. Eu vejo que dá voz à juventude, dá voz ao que você quer fazer. E talvez educar pais também para isso, para as potencialidades do seu filho, que o seu desejo não precisa estar imprimido nele, né? Que ele pode ser quem ele quer e ele pode ter sucesso, obter sucesso. Eu vou falar nisso. uma coisa muito, muito interessante. Talvez seja um dado que seja muito legal, porque eu trabalho na educação, trabalho com altas habilidades, né? Superdotação e altas habilidades. É um tema que eu fiz pesquisa e trabalhei. Fiz durante 2 anos, especificamente, trabalhei com isso no Instituto Federal. E aí, quando eu fui para o CAPES, eu comecei a perceber que os adolescentes que eu tratava tinham determinadas características, que eram muito semelhantes. Eu não sei se você sabe, mas existe um risco de 80% a 90%, quem tem mais de 130 de QI entraria... Para ter altas habilidades ou superdotação, hoje pelo Renzulli, você precisa de 3 aspectos, né? Não é só o QI, você tem que ter envolvimento com a tarefa e criatividade, né? Que é os 3 anéis. Mas, veja, existe uma característica de que a pessoa que tem altas habilidades, né? Em uma das inteligências, nós temos aí hoje 8 inteligências, e eu não consigo dar vazão para isso, a tendência ao pensamento suicida é elevadíssimo. Por quê? Porque o suicídio é uma questão existencial. Se eu não encontro significado, não dou vazão para a minha potência, eu perco o sentido da existência. E aí, olha que interessante, esse grupo que eu acompanhava, eu comecei a perceber, principalmente nas áreas não acadêmicas, todos, na verdade, não que eles não iam bem nas áreas acadêmicas, as altas habilidades estavam nas áreas não acadêmicas, que seria música, canto, desenho, escrita, né, poesia, essas coisas. E, por curiosidade, eu fui verificar para ver se, na avaliação, fui fazer uma avaliação para ver se eles tinham altas habilidades. Apenas um de todos que eu atendi não tinha. Aí, se eu fosse dar o diagnóstico para a mãe de que ele tem altas habilidades, todo mundo ia gostar. Mas ninguém gosta de saber que existe o outro lado, que é o fato dele entrar em crise existencial porque ele não consegue dar vazão àquilo e a consequência é a tentativa de suicídio. O mais grave. Então, não são pessoas burras, não são pessoas que não sabem sobre a vida, são pessoas, como você disse, que não têm um direcionamento, não são acolhidas na sua potencialidade.
E a mágica, quando eu descobri isso, aconteceu nos grupos. Isso você pode pegar relatos de mães, né? E foi uma grande sacada nesse sentido, porque os adolescentes pararam de tentar suicídio. Quando a gente começou a fazer oficinas de arte com eles, dando vazão, colocando eles para poder procurar se encaixar em ONGs, porque a grande maioria gosta disso demais. Eu quero cuidar de gato. Eu tenho irmão, eu tenho irmão com altas habilidades, tem 13 anos. A minha mãe sofre com esse... Vamos tocar violão, vamos... Porque o interesse dele acaba sendo outras coisas e tem a pressão também para se encaixar no que a sociedade cobra dele, que é a escola, que são as notas, né? Então, isso acaba também sendo muito conflituoso. Mas eu queria falar... Não, pode... Com quem tem altas habilidades, porque se você... As pessoas que têm altas habilidades não gostam de estudar. Não, dentro de instituições, principalmente porque eles não acreditam nisso. Então, porque são autodidatas, né? Uma das características é essa. Então, eu quero aprender o que eu quero aprender, né? Aquilo ali está chato para mim. Então, é um outro problema que vai trazer também. Então, veja, não é só com altas habilidades. Estou dando um exemplo para você entender que são dois opostos. Quando eu dou lá o diagnóstico de dois opostos, para você entender que todos temos potenciais, todos. Não é só quem tem altas habilidades, todos temos. Então, quando você vai tratar sobre suicídio, a estratégia que eu utilizo, tendo uma visão educacional, é trazer uma psicoeducação para esse sujeito, para ele se enxergar enquanto indivíduo, enquanto potência. A sociedade está ruim, ela não serve para ser vivida, então muda ela. Muito o que você pode fazer para mudar? Essa reflexão. Porque aí você vai construir o seu caminho, né? Aqui não tá dando para mim, eu vou fazer a minha parte, vou dar meu jeito. É muito fácil criticar, porque quando você... Não, então é muito mais fácil. Como eu digo, eu falei assim, mas então você vai deixar aí? Então você vai se matar porque você vai deixar aí? Não, filho. Assuma a responsabilidade, você faz parte dessa sociedade. E interessante que quando eu falo isso com eles, eles ficam assim, nossa, mas eu nunca tinha olhado por esse ângulo. Não é, porque você faz parte da sociedade. Você pode modificar ela. Então você vai deixar o outro modificar, o outro que tem que fazer? Você não tem responsabilidade nenhuma? É uma questão importante. Tá vendo como reflexão é importante? Isso é começar a perceber os comportamentos de quem está ao seu redor também, né? Perceber e ter empatia. As pessoas falam muito sobre a empatia nesse momento. Como pedir ajuda, como ofertar ajuda, como ser empático, como enxergar o outro além de você, né? Porque a gente coloca muito as nossas expectativas no outro e se frustra com uma negativa ou com uma resposta que não era aquela que você esperava. E como perceber, às vezes, que alguém está precisando de ajuda? Como exercer a empatia? A empatia é algo muito difícil. Eu sou assim, se fosse fácil exercer empatia, o mundo estava resolvido, né? Dizer assim, antes de eu lançar uma bomba num outro país, eu ia pensar se fosse comigo, na verdade? Eu já não ia lançar. Mas então, assim, por quê? Porque as pessoas, nós vivemos dentro de uma sociedade individualista e que preza isso, a competitividade. Eu tenho que ser melhor do que o outro. Então, quando eu penso nisso, eu não penso no outro. Eu penso que eu tenho que ser melhor do que o outro. Então, é um exercício difícil. Ser empático é entender que o outro também passa fome, é entender que o outro também precisa de carinho, é entender que o outro também sofre. É quando você vai fazer a fofoca de alguém e pensar se fosse com você. Na hora que você está fazendo, você acha que você é vítima sempre. E aí? Aí eu pergunto, como exercer empatia nesse momento? Então, a empatia é um exercício dificílimo, porque você tem que olhar ao outro como se você estivesse olhando a si. Na sobrevivência. E isso é algo muito complexo, porque você precisa de autoconhecimento. Então, é muito difícil pedir isso para as pessoas, porque as pessoas dão dicas o tempo inteiro.
Eu acho muito interessante o pai e a mãe, quando eu vou conversar. Mas, então, depois que conversa comigo e começa a fazer a terapia, né, ali em conjunto, nossa, ele sempre falou comigo. Eu nunca quis ver. Eu nunca, olha a fala, eu nunca quis ver. Porque ver o outro implica em uma mudança no meu comportamento. Responsabilidade, né? Quando Tá compreendendo? E as pessoas não querem fazer isso. É mais fácil falar, devolver, falar, você é ingrato, você que é o suicida. Você não é o depressivo. Você é o depressivo. Você não deixa eu conversar com você, né? Acho que aí quando você entra no contexto de terapia, por que a terapia é tão importante? Porque as pessoas começam a se envolver com aquilo e falar, poxa, isso não é algo só dele, isso é algo que envolve todo o contexto, né? Então você começa a trabalhar o olhar. E aqui em Palmas, porque eu sei que é o seu centro, como você vai conseguir dar informações mais diretas sobre como buscar, mais verídicas, mais diretas. Eu tô lidando com isso. E como buscar ajuda em Palmas, né? Como que tá essa oferta hoje? Né? Tem um serviço online? Explica um pouco pra gente como quem está passando por alguma dificuldade pode montar uma rede de apoio, buscar ajuda, falar um pouco dessa parte. Hoje nós temos em Palmas, nós fizemos eu estou coordenando um projeto que é de atendimento online em saúde mental. Esse atendimento, veja, é diferente, né? Você precisa de ajuda psicológica, mas a saúde mental, ela não é só psicologia. Ela é muitas coisas. Ela é educação física, ela é enfermagem, ela é medicina, são vários contextos. Serviço social. Então, a gente tem, de novo, vou dizer para você ter a sua psique em equilíbrio, e ela é formada pelas várias relações que você tem. Então, eu não posso falar de saúde mental pensando apenas em procurar um psicólogo. Psicólogo é importante? Mas ele é uma das coisas que você deve procurar. Se você não tem uma higienização de hábitos adequada, você pode ir no psicólogo o tanto que você quiser. O que é uma higienização de hábitos adequada? É você ter prática de exercício físico, é você se alimentar bem, é você ter uma rede de relações familiares e de amizade e de comunidade saudáveis, é você dormir à noite, entende? Ter uma boa noite de sono. Então, dos vícios também, né? Acho que também pode estar relacionado. Também é uma culpabilização. A gente também tem que tomar cuidado. Não, eu falo são fatos. São fatos que podem contribuir para você. Tudo isso está no contexto, né? Foi só o vício, a gente tem que entender que o vício é procurado para amenizar algo que não está bem nessa relação. Então, de novo, o vício não é culpa do sujeito só. É de todo o contexto. Ele é um sintoma de todo um contexto. Por isso que isso que tá vendo esse discurso, né? A gente fala. Não é culpa da mídia também, mas por isso que é bom a gente refletir sobre o discurso. A mídia trabalha muito com o discurso, os jornalistas trabalham com o discurso. Então, quando a gente pensa em falar sobre suicídio, se a gente consegue ter cuidado com na hora de fazer as colocações no discurso, a gente pode falar de suicídio tranquilamente, desde que a gente consiga contextualizar de forma tal que as pessoas compreendam que não é culpa do sujeito. A gente tem que tomar cuidado. Porque isso é normal, não estou aqui te colocando, mas eu estou aproveitando Mas eu gostaria, eu trouxe justamente para... Como um ponto está passando por isso. Não, é culpa de tal coisa. Não, foi por isso que eu fiz esse questionamento. A gente tem que desconstruir isso, porque isso, em epistemologia, a gente chama de conhecimento de senso comum. Então, a gente tem lá os 4 grandes formas de conhecimento, filosofia, a ciência, a religião e o senso comum.
O problema é o senso comum misturar todos os outros conhecimentos, né? Científico, religioso e filosófico, deturpar e fazer no achismo e sair disseminando. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que voltar para o científico e para o filosófico, e até mesmo para o religioso, que é uma forma de conhecimento, e pensar, olha, isso que eu estou falando é como realmente. O perigo está em eu disseminar como se fosse um telefone sem fio. Agora, quando eu paro e vou refletir sobre qualquer palavra que você utiliza e tomo cuidado para não culpabilizar o sujeito, aí eu consigo desconstruir isso. E esse é o problema. Quando eu estou lá no Facebook, e se eu coloco lá, se eu tenho um programa no Facebook e coloco, você não é feliz porque você não toma rédeas da sua vida, as rédeas da sua vida. Eu posso até querer, mas se eu estou passando fome, se eu não tenho emprego, se a minha família é desestruturada, se eu tenho uma doença grave, como que eu vou tomar rédeas da minha vida? Como se eu fosse o único responsável, né? Então a gente tem que tomar cuidado. O trabalho do coaching. O coaching, eu falei assim, é justamente porque a gente vê as pessoas o tempo todo. Faça isso e você vai ser feliz. Acorde 5 minutos mais cedo. Só que por trás de cada pessoa tem todo o seu histórico, todo o seu contexto, que esse tipo de... Eu quis fazer uma piada com eles. Porque eu vejo essa pressão, né? Aí, às vezes, a pessoa se coloca numa pressão muito grande porque alguém falou para ela que é possível. Quantas horas de sono você tem por noite? Né? Você pode abrir mão de 2 horas para estudar? Não, às vezes não. Eu tenho que pegar 2 ônibus para chegar no meu trabalho. Então, são as minhas... Então, eu vejo muito isso, das pessoas vendendo a felicidade, vendendo fórmulas, vendendo coisas sem observar o contexto, que é o mais importante, eu acho, em tudo isso, quando a gente vai falar de saúde mental, é o contexto em que você está inserido. Isso. Olha, você vai ver, né? Um dos filósofos que todo mundo culpa muito, ele era psicólogo também, se eu não me engano, mas vocês podem me corrigir. Nietzsche é um dos mais, todo mundo culpa, ele não leia Nietzsche que você vai pensar sobre amor. Não, Nietzsche falava assim, filho, quando você é na tristeza que você entende a sua felicidade. Então, né, aí que vem a frase tão famosa dele, lá, que o que não me mata me fortalece, né? Então, assim... Porque a felicidade você só compreende na dor. Então, o que é ser feliz? Se você é feliz o tempo inteiro, você não sabe o que é feliz. Você nem sabe que você está sendo feliz. O que é felicidade para você? Felicidade é um momento diferente que te traz uma alegria, uma conquista. O que é felicidade? Mas para você saber isso, você precisa ter a perda, né? Então, assim, não existe... até Jung também, eu estou citando um monte de autor, assim, coisa de professores, mas Jung vai falar muito sobre isso, a questão da filosofia oriental, né, do yin e do yang. Não existe nada, não dá, o equilíbrio se dá entre o bom e o ruim. Não existe tudo que é plenamente bom, nem tudo que é plenamente mal. Então a gente tem que parar com isso, de ser preconceituoso com o sofrimento. Curte o sofrimento, ué. Por que não? Mas morreu alguém. Eu falei, viva o luto. Mas eu vou chorar. Já teve gente que foi procurar lá no CAPS, quando eu estava lá, para pedir, para fazer atendimento, porque precisava passar pelo psiquiatra para tomar remédio, porque ele estava chorando muito, porque o pai morreu. Normal. Aí eu virei e disse assim, mas isso faz quanto tempo? Faz 2 dias. Falei, não, faz o seguinte, você continua vindo aqui, mas você tem que vivenciar o luto precisa ser vivenciado. Ele foi uma pessoa importante para você. Sofrer faz parte. Eu li um livro que foi muito bacana, assim, que foi A Cura de Schopenhauer também, que
Não li. Não, é porque ele faz o Schopenhauer todo pessimista, com todas as suas ideias bem... Ele vai fazendo posicionamentos, é um grupo, são pessoas que fazem terapia em grupo. Aí vão usando pontos da observação da filosofia de Schopenhauer para analisar cada pessoa do grupo. Aí eu lembrei que você falou também de como a gente enxerga e que, para mim, foi legal ver esse outro ponto de que a filosofia está em tudo e que você tem coisas a serem pontuadas. Se você abre o seu campo de visão, isso muda. A psique e o tratamento, a terapia, só é possível se você ampliar o seu ponto de vista. Se você for fazer uma terapia onde você vai pensar apenas de forma individualista, se você está assim na terapia, você ainda não evoluiu dentro dessa terapia. A terapia está quando você expande o seu pensamento. Por isso que ter a capacidade de refletir filosoficamente sobre si é a grande mudança da sua terapia. É quando você vai começar a ficar independente. Porque você não deve ser dependente do psicólogo para o resto da vida. Ele tem que ser uma passagem importante na sua vida, onde ele possa mostrar a você esse caminho de ser capaz de refletir sobre a vida por si. Porque o tempo, se você for parar para pensar, então você tem que fazer terapia a vida toda. Nunca mais você tem que largar de psicólogo, porque o tempo inteiro você vai ter momentos de crise. Você saiu da terapia, você pode ter um momento de crise. Ou a questão não é essa, a questão é saber como lidar com isso. Você tem que ser instrumentalizado na sua capacidade de refletir sobre o que você vai viver. E sobre Inclusive, o que você só li esse livro porque a terapeuta pediu esse. Exatamente. E foi isso que eu tô falando. E foi muito importante para abrir a minha visão disso tudo. E a gente também tem... Felipe, você tem... Porque ela estava falando sobre atendimento online. Eu queria saber como é que funciona, como é que está esse projeto, como é que as pessoas podem buscar esse atendimento online. Esse está disponível na página da prefeitura. Tem tanto um link específico dentro daquele sobre o coronavírus, né? Como tem também um ícone chamado atendimento online, né, em saúde mental. Aí você acessa, preenche o formulário e nós entramos em contato com você por WhatsApp. Esse atendimento é vídeo, né, chamada de vídeo, a gente pede licença antes de entrar. Se você concordar, a gente entra em contato por essa ferramenta. Qualquer um que mora em Palmas pode acessar o serviço e pode preencher a qualquer momento. Só que nós fazemos o atendimento no horário comercial, assim, de atendimento da saúde, né? Então, seria assim, das 7 da manhã até as 19 horas da noite, durante a semana. Ele é um atendimento eletivo, não é de urgência. Então, urgência, tem que procurar o HGP, se for urgência, no caso. Se for uma urgência que pode esperar um pouquinho mais, tem que acessar, se for casos, né, de CAPS, acessar o CAPS. E para a grande maioria, o que deve se procurar os dispositivos seriam o seu CSC, o Centro de Saúde da Comunidade, da referência de onde você mora, para daí eles poderem fazer o encaminhamento. Mas se você puder esperar, né, para poder fazer o atendimento durante a semana, ele, assim que você faz, é bem rápido, à tarde ou na manhã mesmo, a gente já entra em contato para poder fazer esse atendimento. Ele é pontual, ele é em psicoterapia breve focal. Se você precisar de mais atendimentos, a gente faz o encaminhamento, tá? Mas ele é uma escuta específica, tentando solucionar uma situação daquele momento. Então, por isso, breve e focal, né? Qualquer um, não precisa, ele é gratuito, porque é pelo SUS, todos têm acesso, e é muito fácil, né? Assim, as pessoas têm pouco conhecimento,
não precisa marcar consulta, nem nada disso. É pelo formulário mesmo, bem fácil, eu acho, né? Mas agora, se você fizer, você já é atendido daqui a pouco. Entendi. E como funciona o CVV? O CVV, ele é uma ONG, né? Eu participei da implementação, né? Quando o CVV foi trazido para cá, fiz parte desse processo. Só para explicar para quem for ouvir o que é o CVV, que eu não falei, que é o Centro de Valorização da Vida, e que ele disponibiliza um canal de contato, 188. que é o Disque 188. Aí, só para contextualizar, para você poder falar um pouquinho sobre ele. Então, nós temos aqui em Palmas, nós ainda aqui não temos estrutura para poder fazer o atendimento presencial, né? Porque nós ainda somos poucos, né? Mas a gente já conseguiu trazer fazer com que haja uma central de atendimento telefônico aqui. Ele funciona no Instituto Federal do Tocantins, a gente conseguiu uma sala lá. Tem muitos professores lá do Instituto envolvidos, tem pessoas da comunidade envolvidos, né? E assim, o atendimento é baseado na filosofia humanística, né, de Carl Rogers. Então, a escuta também é uma escuta pontual de acolhimento. É diferente do que a gente faz no projeto. Projeto, você será ouvido por pessoas que profissionais que trabalham com saúde mental e por psicólogos e outros profissionais de saúde, como terapeuta ocupacional, né? Então, é uma escuta diferente da escuta do CVV. A escuta do CVV são voluntários, que não necessariamente são psicólogos. Então, ali eles vão estar fazendo um acolhimento, né? Todos passam por formação. Era isso que eu ia falar sobre o serviço, que é um serviço voluntário, que qualquer pessoa pode colaborar com mais de 18 anos, pode colaborar com o CVV, né? Porque também é uma forma, talvez, é uma busca de ajuda também, né? Funciona. O CVV é muito importante. Exemplo, se eu tiver no interior, 24 horas, se eu tiver no interior do Tocantins e eu ligar 188, atende? Atende 24 horas. Importante, a maior parte relevante. dos atendimentos é de madrugada. Beleza. A gente sempre faz no nosso episódio, na verdade, no nosso podcast, esse momento, um momento de indicações de serviços, pessoas, qualquer coisa em Palmas que você acha que é interessante acompanhar o trabalho. Se você indicou algum já, mas se você quiser indicar, esse é um espaço aberto, e não só em relação à saúde mental, você pode indicar um livro, você pode... um espaço para uma indicação. Se eu pudesse indicar um livro, porque assim, se eu for ter que indicar todo mundo que faz, eu também vou fazer uma lista aqui, né? Tem muita gente que faz. Então, vou indicar um livro, né? E que eu gosto muito. Ai, gente, para você ver, de manhã eu não funciono bem, mas eu tenho ele na ponta da língua. Foi a primeira vez que se falou sobre suicídio, né? Então, que é do Shakespeare. Horácio. Gente, qual que é o livro que ele escreveu? Tá na ponta da língua. E que ele diz, ele fala sobre o suicídio, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? Ele fala sobre isso, e é a primeira fala que uma pessoa pergunta se deve continuar ou não estar vivo, né? Eu acho que vale a pena, porque tem várias reflexões importantes, né? Mas é um livro difícil de ler, porque ele é escrito em teatro, né? Mas é interessante. No dia que eu lembrar o nome dele, e eu sei, mas eu não estou lembrando. Eu acho que o dela travou, né, a Jaqueline? Eu acho que travou. Agora que eu estou percebendo aqui.
Pera aí, deixa eu ver se ela vai me dar uma resposta aqui no WhatsApp. Ela vai ter não é ao vivo, né? Não tá ao vivo, não. Você vai editar? Vou. Por Então quê? você tira a última parte lá pra mim, fazendo favor. A da mulher da... A parte que eu falei, né? Porque eu acho que pode dar problema. que ela pegou em exercício, né? Você tira, por favor. Não, eu tiro. Eu vou ter Tá que bom. editar por exemplo, essa parte aqui agora que ela sai, eu vou ter que editar. Vamos ver se ela entra de novo. Deixa eu mandar uma mensagem. Porque se você tirar lá, eu peço encarecidamente, porque senão vai dar eu problema. tiro. Às vezes eu falo as coisas e só depois é que acabo dimensionando. A senhora consegue pegar o nome do livro agora, enquanto ela entra? Só pra gente, porque a gente coloca na descrição do episódio. Ah, tá. Eu sei o nome do livro, gente. Eu também esqueço as complexo. coisas fácil. Não, mas esse não tem como, né? O cara escreveu Romeu e Julieta. Não. Horácio Shakespeare. Eu sei até a história do livro, quem foi que escreveu quando, mas não lembro. Hamlet. Quem que não sabe o nome desse livro? É por isso que eu pesquisei aqui, tava Hamlet, mas falei que será que é Hamlet mesmo? Hamlet. Eu coloquei Horácio aqui no Horácio Shakespeare. Não, Horácio é o ator, a personagem principal. Aí deu Hamlet, mas não deve ser Hamlet, não, mas... É Hamlet. Ele é o primeiro escritor que falou sobre isso, né? Fez uma reflexão em obra. Aquele ser ou não ser, eis a questão. Ele está falando sobre a existência. Entrei. Minha internet de casa caiu, eu tô aqui pelo celular. Vamos lá gravar de novo? Acho que essa parte ela pegou. Na verdade está gravando tudo. Mas vamos recomeçar aqui. Como é que a gente recomeça, Jaque? Onde a gente parou? Ela estava falando sobre o livro, aí ela pegou o nome do livro agora. Vamos fazer essa parte de novo dela. da indicação? Vamos fazer essa pergunta de novo. Só ela responder. Eu já perguntei sobre a indicação do livro e tal. Pode responder, Aline, como se eu tivesse acabado de perguntar. Uhum. Então, eu poderia indicar um livro que eu gosto muito, é do Shakespeare, Hamlet. Ele acredito que seja a primeira obra de todos os artigos que eu já li sobre estudos, né, a respeito disso, que fala sobre suicídio. Então, ser ou não ser, eis a questão, é uma das primeiras, se não for a primeira obra que fala sobre isso, né? E é interessante porque ele faz várias reflexões e do porquê que ele chegou nisso, né? É um livro interessante. Ele não é de autoajuda, né? Ele é um livro reflexivo, é um livro escrito em forma de teatro, para quem não está acostumado, então são só diálogos, né? Então, é um livro muito bom e bem interessante. Eu não tenho muitos livros de autoajuda, porque eu não leio mesmo. Não tem como indicar a minha... A arte de ligar o foda-se para livros de autoajuda, né? Não por isso, mas é que eu não gosto. Meu gosto por leitura é um pouco... Se eu for indicar os tipos de leitura que eu gosto, acho que as pessoas não vão ler, né? Porque os autores que eu gosto, talvez a maioria não gosta, né? Arthur Conan Doyle, eu gosto da Agatha Christie, gosto aquele do Orgulho e Preconceito. Nossa, eu sou horrível eu tenho déficit de memória. Assim. Então, são livros assim que me chamam mais atenção, né? Então, eu não leio muito, então não tenho assim como indicar livros de autoajuda.
Agora, serviços, como a gente estava falando, existem muitos. Eu não posso aqui fazer uma lista, senão eu vou aqui ficar igual no agradecimento do Oscar, né? Então, fica difícil. Eu não posso menosprezar. Temos muitas pessoas fazendo atividades, pensando em ajudar o próximo, né? Então, eu não tenho como indicar aqui. Eu acho que eu preteria alguém se eu fizesse em preferência de um ou de outro, né? Então, o que eu posso indicar seria esse, vale a pena, um livro interessante de se ler. Tem também um outro, que é Feliz Ano Velho, não lembro do nome do autor, gostei bastante, é bom para reflexão existencial também. Muito bom o livro. Obrigada pela indicação. É do Marcelo Rubens Paiva, né? Isso. Eu li quando eu tinha 14 anos esse livro, mas ele me impactou tanto que eu nunca esqueci. Ele é um livro que realmente vale a pena, faz a gente pensar sobre os nossos próprios questionamentos, assim, muito interessante. Entendi. Jaque. Eu tenho uma indicação para fazer. A Gleis Nascimento, ela é jornalista, ela está fazendo lives com pré-candidatos à Prefeitura de Palmas. São vários pré-candidatos que a gente tem. Eu tenho achado bacana acompanhar para poder ouvir, né, esse outro lado não, ouvir as propostas que os pré-candidatos têm para esse momento que a gente está num ambiente pandêmico. Antigamente a gente participava, né, de outros meios e hoje ela tem feito lives diariamente para ouvi-los. Tem sido bacana acompanhar para quem se interessa por política. E a postura da Gleis Nascimento sempre ali muito séria, uma jornalista mesmo. Eu falei, ela não muito levanta competente. Nem a sobrancelha. Eu não consigo fazer uma entrevista com ela, né? Ela é mestre mesmo. Agora vamos lá, a minha indicação. Nos próximos dias, ainda não tem data para sair, mas a Boca de Cantora, que é uma banda que nós, da cena de Palmas, nós que circulávamos, né? Porque agora tá tudo parado. Nós que frequentamos a Noite Palmense conhecemos bastante. E eles não tinham nenhuma música gravada. E agora eles na verdade, eles já têm várias músicas, né? A banda já tem músicas, mas nunca gravaram e disponibilizaram nas plataformas de reprodução de música. E agora tá para sair uma nova música. Eles estão gravando um álbum, né? Um álbum cheio com várias músicas. Mas um single vai sair, que é de Bagulho Bagaço. É uma música, um bregazinho muito gostoso de se ouvir. Eu tive a oportunidade de ouvir em primeira mão. Tá um bregazinho muito gostoso de se ouvir. Também ouvi. E vai sair aí nos próximos dias essa música da Boca de Cantora. E aí já fica o convite para vocês acompanharem a banda, porque logo também vai sair o álbum. E deve sair um monte de álbum, mas 3 álbuns importantes aí da cena de Palmas, que é da Boca de Cantora, da Sopro, que a Sopro também tá gravando o álbum. Tô bastante ansioso por esse álbum. E para quem gosta mais de um rock psicodélico, de uma psicodelia, tem também o álbum da Em Agosto Chove, que é uma junção aí de vários músicos jovens de Palmas, fazendo um som, como eu disse antes, psicodélico, para quem gosta aí de Pink Floyd e etc. É isso, Jaque. Agradecer a Leni mais uma vez, agradecer aos nossos ouvintes, a quem acompanha o Ruaiai Podcast. Que vocês possam compartilhar o nosso trabalho também, que eu e o Felipe, a gente é uma equipe e faz tudo, a gente sempre fala isso, a gente se esforça para manter esse espaço, se esforça para convidar as pessoas, para encaixar isso entre a nossa vida, o nosso trabalho também, porque a gente acha que é importante e relevante, está trazendo informação para o tocantinense, buscando sempre esse olhar para a nossa cultura, para a nossa energia, para a nossa história, né, na construção disso. Obrigada, Leni, pelo esclarecimento, pela aula, pelo tempo, né? Gostaria de reforçar que
quem pudesse me ouvir e saiba que a terapia ajuda, buscar ajuda é importante e as coisas passam, a vida se modifica, tudo pode ser novo de novo, desde que a gente abra o olhar, desde que a gente busque ajuda mesmo. E é isso. Vamos continuar. Um beijo no coração de vocês. Espero vocês no episódio 6, que a gente ainda não sabe o tema. Um beijo e tchau. Um beijo, gente. Até a próxima. Obrigada, viu, pelo convite. Nós que agradecemos. Finalizou? Finalizamos. Finalizou, é isso. Finalizamos. Então tá, então de novo vou colocar aqui. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, que é isso? Não sei o quê. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe?